E aí galera, bem-vindos a mais uma aula de biologia. Hoje vamos falar sobre evolução. Provavelmente você já ouviu falar sobre evolução humana, evolução das espécies, até já chegou a ouvir que o ser humano veio do macaco. Tem até aquela imagem que mostra, um macaquinho se modificando até se tornar um ser humano. Mas será que isso realmente aconteceu? O que a ciência tem a dizer sobre isso? Aquela imagem é real? Na verdade, a evolução ela é muito mais complexa do que aquela imagem mostra. Na verdade, a evolução ela é uma série de fatores e uma série de modificações que podem ser influenciadas pelo ambiente, podem ser fatores genéticos e podem acontecer ao acaso nos organismos. E é isso que a gente vai entender. Vamos entender primeiro o pensamento evolucionista, como começamos a pensar sobre isso, até as ideias bases evolucionistas e as ideias atuais sobre evolução. Os achados científicos que comprovam que a evolução realmente aconteceu. Beleza? Fique ligado! Começamos a falar de evolução entendendo o pensamento evolucionista. O que quer dizer isso? A gente tem que entender como começaram a pensar que realmente os seres vivos estão evoluindo. E o que é evolução? Os seres vivos estão sofrendo modificação ou não? Na verdade, esse pensamento científico ele nasce lá no século XVI, o que a gente chama de revolução científica. É quando a ciência efetivamente nasce, o pensamento crítico começa a aparecer. A gente tem relatos disso nos livros históricos, onde autores começam a montar experimentos para tentar comprovar algumas coisas que eram ensinadas. Um dos experimentos bastante conhecido, era aquele experimento que fala que a Terra era o centro do universo. E aí veio alguns cientistas, montaram experimentos e provaram, não, peraí, a Terra não é o centro do universo, na verdade a Terra gira em torno do Sol. Para você ter uma ideia, começou-se assim a ciência, tá? Começou indagando se as verdades ensinadas eram realmente verdades, Então a gente tem estudos da crosta terrestre. Iniciamos os estudos entendendo que a crosta terrestre ela é muito mais antiga do que imaginávamos. Achamos os fósseis e começamos a ver que há fósseis de animais, de plantas, que não existem mais na atualidade. Mas espera aí, esses animais sumiram ou esses animais foram se modificando? Começou-se a pensar que talvez os seres vivos atuais não eram seres vivos antigos e entender que possivelmente eventos têm acontecido ao longo do tempo que os seres vivos estão se modificando, sendo eliminados ou aparecendo com novas características, de alguma forma está mudando, tá? Ainda assim, a grande parte da sociedade acreditava no que a gente chama atualmente de criacionismo, ou seja, que Deus criou todas as coisas, ou que um ser divino criou todas as coisas. E elas são como estão, ou seja, fixismo, que as espécies são como foram criadas, elas não sofrem modificações, tá? Então até o século XIX, essa ideia do criacionismo, ela tomava conta de toda a sociedade, até porque, se a gente for pensar nos meios de governo, nas governanças da época, acreditava-se muito que Deus tinha criado e as espécies são como elas estão, elas não sofrem modificação. Só porque a ciência começou a questionar alguns aspectos do que era ensinado. Então, no século XVIII e no início do século XIX, aparecem o que a gente chama de teorias evolucionistas. Essas teorias tentam explicar que os seres vivos estão se modificando ao longo do tempo. E essa modificação é que torna ou que faz com que novas espécies surjam. Tá? Essas espécies surgem no planeta terrestre devido a modificações. E através dos fósseis conseguiam provas concretas de que isso realmente estava acontecendo. Então começamos a enxergar ideias evolucionistas. E aí a gente parte para a primeira teoria evolucionista que realmente teve uma construção mais coesa, com comprovações ou com ideias mais organizadas, que foi um cara chamado de Jean-Baptiste de Monnet. Fotinha dele aqui do lado. Jean-Baptiste de Monnet foi um naturalista francês
que propôs de maneira organizada em um livro publicado lá em 1809, chamado de Filosofia Zoológica, ele organiza a ideia evolucionista. Ele é tido como um dos primeiros autores que fala sobre evolução. Ele não foi o primeiro, mas de maneira mais organizada e publicada, ele é considerado o primeiro a falar sobre evolução, que os seres vivos estão se modificando. A ideia de Jean-Baptiste de Monnet, conhecido como Cavaleiro de Lamarck ou simplesmente Lamarck, é que o ambiente ele tem um papel fundamental na modificação dos seres vivos. Então, primeira coisa, vamos entender. Evolução é o conjunto de transformações graduais ao longo de séculos. E o primeiro a falar sobre isso foi Lamarck. Jean-Baptiste de Monnet, conhecido como Lamarck. Beleza? Em 1809 ele publica esse livro e a ideia central do livro era, olha, os seres vivos tendem a ficar mais complexos ao longo do tempo. Eles vão se modificando ao longo do tempo. E essa modificação, ela é influenciada diretamente pelo ambiente. Quer dizer o seguinte, conforme o ambiente muda, o meio ambiente onde as espécies estão inseridas mudam, força os seres vivos a se adaptarem. Então é um tema central da ideia de Lamarck. O ambiente força a modificação, induz que os seres vivos se modifiquem, tá? E a ideia do livro dele, além de falar dessa modificação, dessa complexidade que vai aumentando, é baseada em duas leis. Olha só, lei do uso e desuso, que fala que quanto mais um organismo usa um órgão, ele tende a hipertrofiar, aumentar de tamanho, tá? Esse aumentar de tamanho, aumentar a sua funcionalidade, é devido a utilizar mais esse órgão. A ideia, ó, lei do uso e desuso. O que é o desuso aqui? Parou de utilizar um órgão, ele tende a atrofiar, ao ponto que esse órgão, ao longo das gerações, pare de ser utilizado e não apareça mais nas próximas gerações. Como assim? Um exemplo clássico que tem no livro é sobre as serpentes. Ele fala por que as serpentes atuais não têm pernas. Basicamente, elas adaptaram a um novo modo de se locomover, rastejando, parou de utilizar essas pernas, e essas pernas foram atrofiando ao ponto de sumir ao longo das gerações. Essa é a ideia. Agora, por exemplo, um exemplo clássico que a gente tem é do pescoço das girafas. Então ele falava assim que as girafas têm o pescoço comprido e as pernas dianteiras mais longas devido a uma alta utilização desses órgãos. Como assim? Ele fala que o meio ambiente foi se modificando, a vegetação baixa foi acabando, só tinha vegetação média e alta, forçando a utilizar mais o pescoço e as pernas dianteiras, o que fez com que esses órgãos hipertrofiassem. E ao longo das gerações, as girafas nasciam com o pescoço um pouco mais longo, com as patas dianteiras um pouco mais longas, ou seja, o ambiente era um fator fundamental para influenciar na modificação. Então esses dois exemplos servem como base. Esse da girafa é bastante utilizado em livros didáticos, tá? Segundo aqui, ó, lei da transmissão das características adquiridas. O que quer dizer isso? Falava o seguinte, cada modificação que o ser vivo sofria na sua vida, ele transmitia isso ao ser vivo. Ou seja, se um órgão hipertrofiou pelo uso contínuo, os descendentes nasceriam com a probabilidade desse órgão um pouco maior, mais desenvolvido, mais funcional. Essa era a ideia, tá? Transmissão das características adquiridas. Apesar das ideias de Lamarck, foi um divisor de água quando a gente fala em pensamento científico, pela primeira vez começamos a olhar os seres vivos de outra forma, né? Ele não tem comprovação científica. Atualmente sabemos que a lei do uso e desuso, ela não funciona para qualquer órgão. Quer dizer, se você malhar muito, treinar muito o músculo esquelético, ele vai hipertrofiar. Se você parar de utilizá-lo, ele vai atrofiar. Mas essa regra, ela não funciona para todos os órgãos. Ela não funciona para todo o organismo. Então sabemos que isso aqui não tem uma comprovação científica. Característica adquirida por um organismo, mesmo passando em várias gerações, tem experimentos que falam sobre isso, né, onde pesquisadores cortam lá a cauda de camundongos durante várias, 20, 30 gerações. A cada vez que ele nasce, ele vai lá e corta a cauda dos camundongos e cada vez que nasce, o animal nasce com cauda. Quer dizer, a característica adquirida ali de estar sem cauda não interferiu na descendência. A não ser, como eu falei, quando há uma alteração genética. E não pode ser qualquer alteração genética. Tem que ser uma alteração genética que altere gametas.
Obviamente, o descendente herda gameta masculino, espermatozoide e óvulo, então o DNA que está ali. Então, alterações genéticas a nível de gametas, a nível de célula reprodutora. Beleza? Professor, mas por que estudamos Lamarck se as teorias dele não têm comprovação? Aqui nós estamos estudando um autor que mudou o pensamento ou mudou a forma como vemos os seres vivos. Vemos o ambiente. Por isso que é importante você entender. A próxima ideia, a próxima teoria é de Darwin, um cara chamado de Charles Darwin, e a ideia dele ficou conhecida como darwinismo. Darwin, em uma das suas edições do seu livro publicado, ele até elogia Lamarck, e Lamarck alertou a ciência na época sobre essa possibilidade, e novas ideias foram aparecendo. Vamos ver agora a ideia de Darwin, conhecida como darwinismo. A ideia evolucionista, a outra teoria evolucionista muito conhecida e muito difundida aí, quando a gente vai falar de evolução, é o darwinismo, proposto por Charles Robert Darwin. Tá? Darwin nasceu em 1809, coincidentemente no mesmo ano que houve a publicação da Filosofia Zoológica, de Lamarck. Darwin observou, através de uma viagem que ele fez, observou a natureza, os seres vivos, as plantas, e propôs que os seres vivos estão passando por um processo evolutivo, e ele descreveu em um livro chamado A Origem das Espécies, publicado em 1859, como isso provavelmente ocorreu e está ocorrendo na natureza, como os seres vivos estão se modificando ao longo do tempo, como as espécies surgem ao longo do tempo. Aqui eu quero deixar claro que existe uma diferença entre a abordagem de Darwin e a abordagem de Lamarck com relação ao ambiente. Preste atenção. Todo livro de Darwin ele pode ser resumido em dois temas básicos, Apesar de que a gente não pode ter só essas duas observações. É um livro bem complexo e lotado de exemplos de seres vivos e como eles estão sofrendo essas modificações. Mas vamos lá. A ideia central de Darwin é ancestralidade comum. Darwin fala que todos os seres vivos podem ter surgido de um ancestral comum. Organismos que são muito semelhantes fisiologicamente, anatomicamente, provavelmente tiveram um ancestral comum. Isso explica as suas semelhanças. Tá? Então, isso não foi dito por Lamarck. Tá? Segundo, seleção natural. E aqui entra a principal diferença da ideia de Darwin para a ideia de Lamarck. O que é seleção natural? Segundo Darwin, falando de maneira mais simples aqui, o ambiente seleciona as características dos seres vivos. Vou dar o exemplo lá da girafa. Segundo Darwin, possivelmente existiam girafas do pescoço curto, médio e longo. A vegetação foi mudando ao longo do tempo, a vegetação baixa e média foi acabando. Quem tinha o pescoço longo tinha uma característica vantajosa. Então ele fala que o ambiente selecionou características vantajosas. E o ambiente eliminou, ou seja, aquelas que tinham pescoço curto e médio, ficou sem alimento, tinha dificuldade de reproduzir, a quantidade dela na população foi reduzindo. Ao longo das gerações, essas características tendem a sumir. Então ele fala, de maneira resumida, que o ambiente seleciona, eliminando características desfavoráveis e escolhendo características que são favoráveis ao ambiente. Então tudo depende do meio ambiente. Neste caso, o ambiente atua como seletor, quer dizer que as diferenças entre os seres vivos já existem e o ambiente só seleciona. As observações que levaram Charles Darwin a elaborar suas teorias evolucionistas ocorreram durante uma viagem a bordo do navio inglês HMS Beagle. Durante 5 anos, que durou a viagem, Darwin visitou a Austrália, a África, a América do Sul. Em escavações na Patagônia, por exemplo, ele encontrou fósseis de mamíferos extintos. Em Galápagos, um arquipélago situado no Oceano Pacífico próximo ao Equador, Darwin encontrou uma fauna e flora que variavam ligeiramente de ilha para ilha e diferiam dos encontrados na América do Sul. Essa peculiaridade causou forte impressão ao naturalista inglês, desencadeando em reflexões que o levaram a desenvolver suas ideias evolucionistas. Após Darwin chegar dessa viagem, ele começa então a elaborar o conceito que a gente conhece como seleção natural. Um ano antes da publicação do livro, em 1858, ele até recebe algumas cartas do seu amigo Alfred Russel Wallace, que também chegou à mesma conclusão observando alguns animais em florestas tropicais.
sobre a seleção natural. Incentivado então por essas cartas que também chegaram à mesma conclusão que Darwin, Darwin descreve no seu livro todo o processo de seleção natural e como provavelmente o ambiente atua nas espécies, promovendo então o processo evolutivo. Beleza? Essa teoria também ficou conhecida como teoria Darwin-Wallace, teoria da seleção natural. Mas um tempo depois, o próprio Alfred Wallace disse que Darwin tinha feito essas observações antes dele. Atualmente conhecemos só como teoria de Darwin ou teoria da seleção natural, que explica sobre como as espécies podem ser influenciadas pela alteração do ambiente. Não só isso, o livro também, recheado de exemplos, fala sobre a ancestralidade comum. A característica dos organismos serem muito parecidas provavelmente vem de uma ancestralidade comum. O que Darwin não conseguiu explicar, e é uma falha que foi contestada, que foi dita na época, foi por que os seres vivos, mesmo sendo da mesma espécie, tem uma população natural, organismos todos da mesma espécie, por que eles têm diferenças entre si? Por que a girafinha lá, como exemplo, tem a população de girafas tem um pescoço curto, médio e longo? Por que elas não têm um padrão? Ou por que tem tanta diferença dentro de uma mesma espécie? Isso é um conhecimento que a gente vai adquirir só quando a gente entende um pouco de genética, de mutação. Darwin não tinha esse conhecimento, o que ficou um pouco falho na sua teoria. A teoria seguinte, que é a teoria moderna da evolução, ela complementa as ideias de Darwin explicando essas diferenças. Beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Entenda a diferença de teorias de Lamarck e de Darwin. Apesar de ser refutada cientificamente de Lamarck, ela tem a sua importância histórica, ela tem a sua construção do pensamento científico evolucionista, que é muito importante, e as ideias principais de Darwin. Apesar da gente resumir tudo em seleção natural e ancestralidade comum, ele teve várias observações com relação à população natural. Só para finalizar, Darwin ele foi influenciado por autores da época. Obviamente ele lia bastante sobre geologia, então sobre o estudo de rochas, estudo de fósseis de alguns autores, né? O estudo de populações, por exemplo, o livro descrito por Thomas Malthus influenciou bastante a ideia de seleção natural descrita por Darwin. Beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero ter ajudado vocês e até a próxima aula.